Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ainda estamos aqui no estádio Beira-Rio, depois dessa derrota do Inter, mais uma dentro do Campeonato Brasileiro, agora contra o Palmeiras, uma derrota obviamente duríssima dentro de casa. O Inter ainda não venceu no Beira-Rio nesse início de Campeonato Brasileiro. O Inter, por mais que sejam 3 rodadas, entra na zona de rebaixamento, mas tem muito pra gente falar do que foi esse vestiário do Inter, evidentemente muito abatido. A gente vai repercutir aqui a entrevista coletiva do técnico Paulo Pezzolano, que tem vários pontos importantes pra gente destrinchar aqui. A gente tem que falar da saída dos jogadores aqui do estádio, porque também tem detalhes importantes que foram falados. O Pezzolano até se incomoda em determinado momento da sua entrevista coletiva, que foi muito boa, tá? O Pezzolano, ele jogou muito limpo, abriu o jogo, jogou muito limpo sobre diversas situações, assumiu erros do jogo de hoje e também desse início de trabalho, mas também deu uma brecada nessa onda que pode começar a vir de pressão em cima do seu trabalho por ainda não ter vencido no Campeonato Brasileiro. Teve reforço já aqui no estádio Beira-Rio, que ainda nem foi anunciado e estava acompanhando a partida, então a gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo. Antes eu peço para tu deixar teu like nesse vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E lembrando sempre com o apoio da KTO, kto.bet.br, me dei bem lá na KTO em um aspecto só, que foi o ambos marcam, porque eu fui na vitória do Inter e, aliás, dos jogos de hoje foi o único que a gente errou, né? Eu falei lá no meu Instagram, _ o Lucas Dias, que era a vitória do Corinthians, batemos, que era a vitória do Furacão, ou empate, era chance dupla contra o Santos, bateu também. Falei de vitória do Fluminense no clássico contra o Botafogo e vitória do Inter, né? Faltou pouco lá no nosso binguinho na KTO, mas é para brincar, é para se divertir. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo. Bom, o Inter perdeu 3-1 contra o Palmeiras. O último vídeo aqui do canal foi a nossa análise do jogo. Para quem quiser acompanhar depois desse vídeo, tem a análise do jogo também, é o último vídeo aqui no canal, tá? Óbvio que são só 3 rodadas de campeonato, o campeonato está só no início, mas o Inter ainda não venceu na competição, né? Tem um empate, uma grande atuação contra o Flamengo e 2 derrotas, as 2 dentro de casa. Na estreia contra o Atlético Paranaense perdeu por 1-0 e agora esse 3-1 contra o Palmeiras. Por isso o Inter é 19º colocado, penúltimo com 1 pontinho, mas também está 1 pontinho do Remo, que é o primeiro time fora da zona, é o 16º colocado. Óbvio que já vem muito sentimento do que foi o segundo semestre do Inter ano passado. O Inter entra na zona de rebaixamento, estava com uma situação muito difícil para escapar, conseguiu na última rodada, mas fica aquele fantasma, obviamente, perante ao torcedor. Mas depois do jogo, o técnico Paulo Pezzolano fez questão de deixar claro que ele viu uma boa atuação da sua equipe, que todo mundo quer ganhar, mas que o desempenho também é importante por ser um início de trabalho e um início de temporada. Ele disse que seria mais preocupante se o Inter não tivesse desempenho e não tivesse resultado. Por enquanto, o resultado no Brasileiro não tem vindo, mas o Pezzolano destacou que o Inter vem tendo desempenho. Ele disse que o torcedor está vendo, está se sentindo identificado com a equipe dentro de campo, possivelmente está gostando das atuações, mas também quer o resultado e ele entende esse ponto. Sobre o jogo de hoje, ele até citou a dificuldade que é para um time criar muitas oportunidades contra uma equipe como o Palmeiras, que em determinado momento do jogo se portou com linha de 5 ou por vezes linha de 6 na última linha defensiva lá atrás e que era difícil furar esse bloqueio e que mesmo assim o Inter conseguiu furar esse bloqueio e criar muitas oportunidades de gol aqui no Beira-Rio. Ele disse que isso é muito difícil, ele ressaltou que a equipe fez uma boa atuação, que em determinados momentos do jogo o Inter esteve melhor do que o Palmeiras aqui no Beira-Rio, e eu concordo muito com o que foi dito nesse sentido pelo técnico Paulo Pezzolano também, e ele citou que a derrota veio por erros pontuais. Ele citou como detalhes, errinhos pontuais que custaram os gols sofridos e essa derrota aqui no estádio Beira-Rio. Ele até chega a dizer uma frase que é forte, mas é importante, que é: ninguém é burro no futebol. Vocês sabem quando estamos fazendo as coisas bem. E o jogador também sabe quando está fazendo as coisas bem. E nós estamos trabalhando e fazendo essas coisas bem. Óbvio que o jogador vai sentir, o resultado vai chegar. Mas se a gente seguir assim, o resultado positivo vai chegar. Esse time do Palmeiras trabalha junto há 6 anos. E hoje quem teve as principais ações do jogo foi o Inter. O Pezzolano ele também explicou algumas situações pontuais, como por exemplo as saídas durante o jogo do Alan Patrick e do Paulinho Paula.
Ele deixou claro, e também do Vitor Gabriel. Ele disse que o Vitor Gabriel e o Paulinho serão reavaliados, tá? O Paulinho parece ter sido o pisão do Flaco Lopes, que para muitos, para mim inclusive, poderia até ter resultado se é um árbitro um pouco mais rigoroso na expulsão do Flaco Lopes ali no finalzinho. Era 44, 45 do primeiro tempo, ele dá um pisão por trás no Paulinho Paula. Ele disse que o Paulinho sentiu ao longo do segundo tempo, teve que sair, mas que não é algo tão preocupante. E do Vitor Gabriel ele não disse que não é preocupante. Ele disse que o Vitor Gabriel vai ter que ser reavaliado, ele acabou sentindo a posterior da coxa. Sobre o Alan Patrick ter saído, ele disse que o Alan Patrick tá bem, que não foi nenhum problema físico, ele poderia seguir no jogo, mas que foi uma opção tática, tá? Ele disse que sabe da qualidade do Alan Patrick, que ele é o capitão da equipe, mas foi uma escolha puramente tática a saída do Alan Patrick no segundo tempo para a entrada do Alan Rodrigues, tá? Sobre os erros individuais, muito sobrecarregou o nome do Mercado e do Bernabei ao longo da entrevista coletiva. E ele disse que pode ser um erro dele, talvez, do sistema de jogo e que para isso ser corrigido precisa de tempo. E também para os jogadores se adaptarem nesse esquema de jogo precisa de tempo, que ele está colocando muita intensidade, mas que os jogadores vão se acostumar e que isso vai acontecer jogo a jogo. Que erros individuais no meio do percurso podem acontecer, tá? E ele disse que foram de fato erros pontuais no jogo de hoje, porque ele disse, cara, eles erraram naqueles lances do gol, mas se tu for olhar ao longo do jogo eles foram bem. Só que erraram em lances pontuais que resultaram em gols do Palmeiras. E foi muito falado durante a coletiva no nome principalmente do Bernabei, que hoje mais uma vez teve muitas dificuldades defensivas com o Alan em cima dele, ponta do Palmeiras, né? Ele reconheceu que o Bernabei tem dificuldades defensivas. Ele disse que em alguns jogos ele usou o volante por dentro para dar essa cobertura, por vezes ele usou um zagueiro do lado esquerdo mais próximo, como o Vitor Gabriel ou o Félix Torres, jogando mais próximo do Bernabei para dar essa cobertura para ele, mas ele disse que também é um detalhe essa questão defensiva do Bernabei. Tanto que ele cita, num contra um o Bernabei perde muito pouco, ele mais ganha do que perde num contra um contra os jogadores de lado de campo dos adversários. Podemos lembrar aqui do TT, né? No Grenal, o Bernabei vai muito bem num contra um contra o TT. Hoje, contra o Alan, ele perdeu a maioria, tá? Isso é importante colocar aqui. Mas aí o Pesolano diz que no 1 contra 1 ele tem muitas virtudes, muita qualidade nesse sentido, mas que são detalhes também defensivos a serem corrigidos e que está sendo muito bem trabalhado, tá? E aí, em determinado momento, na última resposta, e aí o Pesolano até fala sobre essas questões defensivas que pode chegar mais um zagueiro, que a direção está trabalhando nesse sentido. E aí quando ele vai defender o Bernabei, ele até diz, cara, várias equipes do continente sul-americano queriam o Bernabei. O Bernabei é um lateral que qualquer técnico quer trabalhar. E eu, Paulo Pesolano, quero trabalhar com o Bernabei. E aí na última resposta o Pesolano até acaba se incomodando um pouco, porque ele fala sobre 2025 e ele até chega a dizer, cara, a gente teve bola na trave e a gente teve chances, bola na trave, jogamos melhor do que o Palmeiras em alguns momentos do jogo e todo mundo viu isso. Vocês falam muito de fantasma do ano passado, só que já passou, é outro ano. Se tivesse outro resultado, se teria uma outra visão. E nós fomos melhores em alguns momentos da partida. Eu gosto de ganhar, eu sou uruguaio e uruguaios gostam de ganhar. Tá, a última resposta, assim, eu vou ser bem sincero, eu gostei muito da coletiva do Pesolano, eu acho que ele abriu bastante o jogo, foi muito sincero, ele não esquivou de nenhuma pergunta, ele trouxe a sua opinião, o que ele tá vendo em relação ao trabalho, eu gostei, para ser bem sincero com vocês, da coletiva do técnico do Inter. Depois, a gente viu alguns jogadores falando, a gente viu o Carboneiro falando, e é um discurso que parece muito alinhado do vestiário do Inter, porque o Carboneiro disse que a equipe foi bem em algumas coisas, que terminou o primeiro tempo melhor, mas teve alguns erros pontuais que custaram o jogo e que são erros que a equipe não pode ter, segundo o Johan Carboneiro. Ele disse que todos estão conscientes no vestiário do Inter de que a equipe jogou bem nos 3 primeiros jogos, mas tem que ter os pontos e não só merecimento. Que o futebol não vive só de merecimento. Ele disse que o resultado não está acompanhando e que agora tem que mirar esse resultado o quanto antes. A gente viu o Bruno Gomes também falando nesse sentido na zona mista e o Ronaldo, que, cara, pra mim, mais uma vez é o melhor do Inter em campo, tá? O Ronaldo desarmou, armou, fez golaço, o gol do Gustavo Gomes é em cima dele na cobrança de escanteio, mas eu acho que não era nem pro Ronaldo tá marcando o Gustavo Gomes ali, tá ele e o Bernabei, na verdade, né? Uma falha dupla ali na marcação do Gustavo Gomes, só que a gente tem que considerar que o Gustavo Gomes é o melhor cabeceador do futebol brasileiro, dos defensores, né? Ele faz muito gol assim de cabeça, subindo no segundo andar. Talvez fosse um mercado para estar marcando ele ali e não o Ronaldo. Mas igual, foi um grande jogo mais uma vez do Ronaldo. E ele disse que foi um jogo muito difícil,
que a equipe do Palmeiras aproveitou e foi mais eficiente do que o Inter nas suas chances, mas que ele viu que o Inter teve uma boa atuação sim, que obviamente é frustrante, mas que a equipe está no caminho e que agora tem que seguir trabalhando. Ele disse que tem que ter atenção com a posição do Inter na tabela, ele disse que é muito diferente do ano passado, porque ano passado era uma maré muito ruim, a equipe vinha de jogos sempre muito ruins e que o Inter estava até tendo mais dificuldades no ano passado do que nesse ano. E ele disse, se pegar os 3 jogos, a gente se impôs no jogo, criamos, a gente esteve mais confiante. E é só um começo de trabalho, a gente tem que estar mais atento. Sobre o seu momento e sobre essa redenção dele com a camisa do Inter, ele disse que ele sempre trabalhou igual, normal, e que às vezes o jogador passa por momentos de baixa e que esse ano as coisas estão acontecendo para ele e que o trabalho do Pesolano tem ajudado muito ele e a confiança dos seus colegas também no Ronaldo tem feito muita diferença para ele estar jogando tão bem como ele está jogando. E ele disse, obviamente, que trocaria o golaço que ele fez por uma vitória hoje aqui no estádio Beira-Rio. Deixa eu destacar também que hoje foi a estreia do Kaique, que entrou no finalzinho do jogo, mas a gente teve o Matheus Bahia, que deve ser anunciado pelo Inter. Agora já passa da meia-noite, né? O Inter deve anunciar o Matheus Bahia como seu reforço ao longo desta sexta-feira, lateral esquerdo, que está vindo em definitivo do Bahia por 2 temporadas, esteve hoje aqui no estádio Beira-Rio acompanhando o jogo, ele já fez exames médicos, passou, o Inter está aguardando agora o restante da documentação para que hoje ainda, ele seja anunciado como novo reforço do Inter. Matheus Bahia, então, já esteve aí, hoje a gente falou tanto do Bernabé de lateral esquerdo, tinha lateral esquerdo na área acompanhando o jogo e é o novo reforço do Inter, o Matheus Bahia. E lembrando, né, o Pesolano falou na coletiva de mais um zagueiro chegar, parece claro que ele quer esse zagueiro e o Inter tá nessa busca aí de mais um zagueiro na janela de transferências, tá? Deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá bem? Um grande beijo, um abraço para vocês e até a próxima.